Bom, boa noite a todos. Em nome aqui da Smart Wines, eu queria agradecer a participação de todos. Para a gente é um prazer muito grande estar fazendo essa primeira live. Escolhemos a dedo aqui. Você deixou muda? Escolhemos a dedo aqui essa primeira live com a vinícola Stella Valentino. Hoje temos o prazer de ter aqui com a gente o senhor Procópio, que é agrônomo e proprietário da vinícola. Está aí no meu canto esquerdo aí, já já ele vai entrar em campo. Temos aqui também o Emerson, que é o enólogo, que é embaixador aí da vinícola e ajuda aí bastante o seu Procópio aí na divulgação. O Guilherme Mazola, que é o cara aqui das mídias sociais aqui que está fazendo aí acontecer as coisas para o Smart Wines. E eu queria só falar um pouquinho da dinâmica, né? Então, a dinâmica da live vai ser, eu vou passar a bola para o Emerson vai fazer uma degustação aí dirigida, vai passar uma apresentação rápida e vai falar umas outras coisas, aí ele passa a bola para o Procópio, que vai contar a história da vinícola, tudo, do vinho, vai falar dele e tudo mais, e depois a gente abre para perguntas e respostas. Durante a live, quem for tendo alguma pergunta ou resposta, me envia no chat. Envia no chat a pergunta e eu vou definindo a ordem. Depois, quando for abrir para perguntas e respostas, eu vou chamando cada um, só para a gente dar uma organizada, tá? Então, é isso. Queria agradecer a todos e vou passar a bola aí para o Emerson. Muito obrigado, Procópio, por aceitar aí estar com a gente. Valeu, Emerson também, brigadão. Vamos que vamos. Bola contigo, Emerson. Todo mundo escutando? Tá ok? Beleza, gente. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Guilherme, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Seu Procópio, sempre um prazer estar do lado do senhor. Vocês vão ver no final que a presença do seu Procópio é uma coisa assim que alimenta a nossa alma. Então, se preparem para ter uma noite realmente muito especial. Porque o que esse homem tem de história e conhecimento sobre a viticultura e o amor que ele tem pelas uvas e pelo vinho é algo realmente sensacional, vale muito a pena. Mas eu gosto sempre de começar essas degustações da Stella Valentino e também evidenciando a questão de ser o vinho mineiro, né, o vinho de dupla poda, o vinho do Sudeste, uma modalidade nova que vem surgindo no Brasil e tem dado resultados excepcionais e prova disso é o que a gente vai estar degustando aqui hoje. Então, rapidamente, antes da gente começar a degustação, a gente precisa entender como degustar um vinho mineiro, né? Como apreciar um vinho mineiro. Então, a primeira coisa, são 4 pontos básicos, né? Para a gente quebrar um pouco a dinâmica de uma degustação padrão de vinhos, o vinho mineiro não tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que o vinho mineiro a gente não degusta, a gente aprecia com calma. Né? Vai naquele jeito mineiro de ser. O vinho mineiro, ele não apresenta notas sensoriais. Vocês não vão encontrar notas sensoriais no vinho mineiro. Mas ele vai contar causos e histórias fabulosas para você na taça. Outra coisa é que o vinho mineiro, ele não tem pontuação. O vinho mineiro ele é um trem bom demais. E o vinho mineiro, ele obrigatoriamente tem que harmonizar com pão de queijo. Não importa a uva, não importa qual região de Minas. Harmonizou com pão de queijo, ele é um vinho mineiro. Não harmonizou com pão de queijo, pode ter certeza que é vinho falsificado. A uva não vem de Minas Gerais. Então, esses 4 pontos são fundamentais para a gente entender essa essência tão marcante que esses vinhos trazem para a gente. Bom, como eu sei que eu estava conversando com o Eduardo hoje à tarde, falou que está todo mundo eufórico para degustar esse vinho, está todo mundo louco para degustar esse vinho, e quem já abriu o vinho já sentiu que ele tem algo realmente especial. Eu vou passar rapidamente aqui uma forma para a gente estar fazendo uma avaliação, que é uma forma padrão, né, da gente avaliar a qualidade do vinho. Então, todo mundo com taça na mão, né? Então, a nossa primeira análise que a gente faz é o visual. Então, a gente pode ver
porque ele tem uma cor violácea bem intensa, e essa intensidade é o que traduz as raízes desse povo, né, que fincou seu sonho nessa terra. E aí, esse sonho, ele é retratado por esse brilho intenso que ele traz também para a gente, né? Então, ele já dá esse visual bem atrativo, bem envolvente para a gente. Quando a gente leva para o nariz, é onde a magia começa a acontecer. Então, a gente sente. As frutas vermelhas aparecem, a especiaria aparece um pouco, só que ele tem um defumado. E esse defumado é a alma desse vinho. Aliás, é a alma desse terroir, porque não é só aqui que você vai encontrar. Você vai encontrar no Tempranillo, você vai encontrar em outros vinhos que a Stella Valentino produz. Então, essa é a magia desse grande vinho. E isso, na verdade, retrata a generosidade desse povo mineiro, né? Essa sensação desse defumado. Eu até estava conversando no começo, aquele cafezinho, aquele cheiro de café quando você chega na casa do mineiro, ele está sempre de portas abertas, e aí tem o cafezinho que acabou de passar e o pão de queijo está no forno, naquele forno a lenha. Então parece que aquele aroma desse forno a lenha é que transmite para essa essência desse vinho. Bom, na boca, antes de vocês colocarem na boca, eu preciso já deixar um alerta, porque esse vinho ele causa reações espontâneas. Então, se alguém tiver uma reação espontânea, cair de lado, começar a gritar, chorar de emoção, não se desespere, porque é normal. Tá? A gente já viu pessoas tendo reações mais diversas, porque ele causa isso mesmo. Então, levando ele à boca, saúde a todos. É um vinho que te abraça por dentro e vai acariciando, né? Conforme ele vai descendo, ele é envolvente. Ele tem um tanino muito educado. Ele tem uma acidez bem equilibrada e uma persistência em boca que é como se você estivesse fazendo uma prosa com um bom mineiro. Você nunca quer que acabe. Então é isso que é marcante nesse vinho. Por isso que faz dele um vinho tão especial. Quando a gente faz a questão de harmonização, ele é um vinho bem versátil também, porque ele vai harmonizar com carnes, desde carnes de panela, desde carne de churrasco. Se quiserem fazer um churrasco com esse vinho, é uma dica excepcional. Com esse frio que está fazendo esse final de semana, quem comprou mais de uma garrafa, se quiser amanhã fazer aí uma rabada, uma costelinha com polenta, um frango com polenta e quiabo, costela, uma vaca atolada, esse vinho ele vai aguentar maravilhosamente bem. Queijos, se a gente partir para a linha de queijos semiduros e duros, também vão parecer muito interessante. Produtos defumados, né, uma copa, um salame, ele vai também casar bem. E pizza, né, que é uma coisa que é uma harmonização, uma combinação muito perfeita, né, entre o vinho e a pizza. As pizzas de intensidade maior. Então, uma pizza de calabresa, uma pizza que tenha uma consistência boa, esse vinho ele vai aguentar muito bem. Então, rapidamente, foi só uma pincelada para a gente dar início a isso. Eu vou só mostrar agora algumas fotos para a gente começar a ilustrar um pouco sobre a vinícola, né? E aí depois o seu Procópio entra com a história. Enquanto isso, vocês podem ir saboreando e aí vocês vão entendendo também. Acho que é muito importante prestar atenção nessas imagens, porque elas retratam bem o que é o vinho, né? O que é o resultado desse vinho na taça que vocês estão tendo hoje, tá bom? Eu vou compartilhar então a tela aqui, só um momentinho. Então vamos lá. Bom, então essa é a marca Stella Valentino, né? Depois o seu Procópio vai contar um pouco a história e aí vocês vão entender a questão do nome e tudo direitinho. Eu vou só fazer uma ilustração rápida aqui para vocês sintonizarem. Então aqui a gente tem uma foto aérea da área da vinícola, né? Aqui é um dos sítios
que produzem os vinhos. Então, são várias parcelas, tem várias uvas espalhadas aí, que o seu Procópio também depois vai estar passando para vocês. E no canto esquerdo da tela, você consegue ver uns telhadinhos ali, que ali é onde é a parte do receptivo ali da vinícola. Bom, aqui chegando na vinícola, você vai ter dois caminhos, né? Essa obra que tem aparecendo aí o telhado, é onde vai ser a parte de vinificação dos vinhos. Ela não está funcionando ainda, mas já está na fase final. Acredito que final do ano, começo do ano, aí depois o seu Procópio também pode dar mais detalhes sobre isso, mas a vinificação, principalmente dos vinhos de entrada, elas vão começar a ser feitas na própria vinícola. Aqui é um pedaço, né, da fachada aqui da casa onde é o receptivo. Essa casa é a casa que pertenceu à família do seu Procópio. Então, ela tem muita história e ela é muito envolvente realmente, né? A simplicidade é a grande riqueza dessa vinícola, porque é onde ela acolhe realmente cada visitante que chega para conhecer e enriquece ainda mais a experiência pelos vinhos incríveis que tem. Essa, como eu falei, a receptividade sempre muito boa do seu Procópio, ele gosta de sentar, de receber as pessoas, contar histórias. Esse aqui é um grupo que a gente levou para fazer um projeto que, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade nesse ano, que é o Ciclo da Videira. Esse Ciclo da Videira são 4 encontros. Então, o primeiro encontro acontece em março, o pessoal vai fazer a poda da videira. Aí depois, o segundo encontro era para ser em maio, e aí ia ser a parte de florada. Depois o pessoal ia mais dar um mês e meio, ia visitar a parte do pintor, né, quando a uva começa a ganhar cor. E no final eles iam fazer a colheita da uva. Mas por conta da pandemia, infelizmente, a gente não conseguiu, mas é um projeto que está guardado para a gente dar continuidade ano que vem. Uma experiência muito interessante, porque você vai conhecer o vinho antes dele chegar na garrafa. Você vai participar de todo o ciclo da uva e entender realmente a magia que tem dentro da garrafa, né? Então, aqui o pessoal, nesse dia, que o senhor Procópio lá explicando, e ele tem um carinho muito grande realmente por essas videiras. Eu costumo brincar que cada videira ali tem um nome, ele não conta para ninguém, mas com certeza ele trata com carinho e cada videira tem um nome especial. No fundo, vocês podem ver a cidade de Andradas, então a vinícola está bem afastada, já está numa altitude bem interessante, que também é bem propícia para a qualidade da uva. Aqui mais uma foto dessa experiência. Aqui também das videiras. Todo o cuidado das uvas com relação principalmente aos pássaros, né? Que se te deixar sem a tela não dura um dia, porque os passarinhos vão e comem tudo. E aqui tem uma parte dentro da casa onde é feito a recepção do pessoal que vai passar o dia, ou de repente marca um almoço, então é possível ter uma experiência completa. E como essa turma era a turma que estava fazendo a poda, a gente fez um almoço também com a harmonização dos vinhos. Então, aí é um dos pratos que harmonizou muito bem. Isso aqui é uma paella caipira. E aqui no canto da tela é uma polenta. E tinha também, se eu não me engano, acho que era uma rabada, ou acho que era rabada. Então, é aquele dia que você passa e sai realmente fora da alma, né? Porque é uma experiência muito interessante. Aqui é um momento mágico, né? O choro da videira. Como a gente estava fazendo essa poda, a gente teve a oportunidade de reparar que algumas videiras já estavam chorando. Então, isso é onde inicia toda a magia desse processo, né? Desse ciclo tão importante, que é um exemplo da vida, né? Essa renovação da vida. Então, é muito interessante. Aqui é o Syrah, já no momento do chumbinho, né, seu Procópio? Você me corrija se eu estiver errado, né? Chumbinho, que é quando o fruto já começa a formar. Aqui é a fase do pintor, onde a uva começa a ganhar cor, ela vai perdendo
um pouco da acidez e vai acumulando os açúcares dela, né? Então fica um painel de cor muito bonito realmente, muito bacana ter essa experiência de visualizar isso no pé. Aqui já é ela próxima, né, do ponto de colher. Aqui a gente tem a parte, é uma das partes onde é guardada a história, né? A gente tem ali as garrafas que ficam descansando, então é um ambiente realmente muito, muito, muito bonito. E essa foto aqui é que retrata todo o segredo desse vinho. Quando a gente fala de terroir, né, que nada mais é do que a terra, o clima, né, a região, a intervenção do homem, e a gente tem dentro dessa foto tudo isso resumido. E esse homem é o homem que coloca todo um amor e dedicação, né, a vida e a dedicação dele nessas uvas que retratam esses vinhos. Então é muito interessante porque ele conseguiu resgatar toda a essência da família, que era viticultores, que plantavam uvas, e depois de um tempo ele conseguiu resgatar isso e transformar nesses vinhos maravilhosos que a gente vai estar degustando hoje. Então isso foi mais uma pincelada para a gente realmente entrar no clima, porque a gente precisa entender muito bem essas dinâmicas do vinho brasileiro, né? Porque cada região hoje que está produzindo vinho no Brasil tem uma história muito interessante. Então a gente precisa realmente conhecer essas histórias, conhecer as raízes de quem faz o vinho, de quem está por trás do vinho, para a gente valorizar cada vez mais esse tesouro que nós temos aqui, que está só começando, né? Vale a pena a gente ressaltar que o vinho brasileiro está começando. Tem muito ainda para desenvolver, mas já está dando bons frutos e bons vinhos, tá bom? Obrigado, gente. Depois eu fico à disposição para as perguntas, tá bom? Deixa eu voltar a tela aqui. Obrigado, Emerson. Todo mundo? Beleza. Vamos agora com o dono da noite aqui. Seu Procópio, é só abrir o microfone e começar o show, hein? Estão escutando agora? Está numa altura boa? Está ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito orgulhoso de estar participando dessa live e estar participando dela porque a gente acreditou num sonho, a gente acreditou num projeto. Então, primeiramente, eu agradeço o Eduardo, o Emerson que está aí, o Guilherme que está coordenando a parte de mídia, e a todos vocês, assim, de coração, eu agradeço todo mundo. Bom, como o Emerson falou, se a gente for conversar aqui tudo que tem dentro do projeto, acho que umas 10 horas ainda não seria suficiente. Mas eu vou dar uma resumida, assim, bem rapidinho, do que é a história da vinícola. Itália, fim do século XIX. A Itália se unificou. E com isso, os pequenos produtores, os trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, entraram numa profunda crise. E principalmente o Vêneto, que é a região de origem nossa. E não tinha alternativa. Ou morre de fome, ou sai. Não teve empreendedorismo, coragem, nada disso. Você foi correndo da fome. E o meu bisavô com o meu tetravô, que o tetravô meu chamava Valentino Stella, por isso que a empresa chama Stella Valentino, nós invertemos o nome. Depois de 15 anos atrás de um nome, chegamos... Estava tão fácil que demorou, mas tudo bem. E eles, no dia 13 de maio de 1888, a escravidão acabou no Brasil. Né? Não acabou nunca, né? Porque até hoje nós temos
40%, 50% da população continua escravo, né? Mas aquela lá foi abolida pela princesa Isabel, etc. Então, em 16 de agosto de 88, eles chegaram no Porto de Santos e de lá foram para a hospedaria, né, onde é o Museu do Imigrante hoje, ficaram lá 40 dias e depois foram trabalhar nas lavouras de café, dos barões do café. No caso do meu bisavô e tetravô, eles vieram para São João da Boa Vista e ficaram ali 22 anos até se adaptar, até as crianças, que no caso era meu avô, aprender a falar a língua, porque eles vieram de lá falando um dialeto que não era nem italiano. Eu fui criado falando dialeto, porque minha avó não sabia falar português e nem italiano, era o dialeto, né? Então, ficaram 22 anos lá. Aí eles conseguiram comprar aqui em Andradas, que fica muito próximo, 20 quilômetros, uma gleba de 10 hectares, né? E imediatamente eles plantaram café, porque era o único produto que tinha valor no meio rural. O café era muitíssimo valorizado naquela época. Mas eles ficaram 22 anos lá nas fazendas dos Barões do Café, trabalhando de sol a sol, tudo de difícil. Mas a maior tristeza deles, a maior amargura, porque eles ficaram 22 anos sem beber vinho, porque lá não tinha vinho, o dono do cafezal não queria. E aí eles aprenderam a beber cachaça lá, os italianos, olha bem. Mas chegaram aqui, então plantaram café e já começaram a plantar uva para fazer o vinho do gasto. Eles não falavam vinho de consumo, é vinho do gasto, vinho para o gasto. Então, em 1910, eles já plantaram alguma uva americana, que dá um vinho muito horroroso, mas era o que tinha, né? E essa casa que ele mostra ali foi a casa que eles fizeram também em 1910. E de lá para cá tem histórias, muitas e muitas histórias, mas eu vou encurtar. O café é uma cultura muito exigente em solo. Então, quando você derrubava a mata, você tinha uma camada de quase 1 metro de matéria orgânica. E esse café, nessa condição, ele vivia até acabar aquela matéria orgânica. Aí o café acabava, morria ou ficava em decadência absoluta sem produzir praticamente mais nada. Então, a hora que esse café acabou, entraram com uva, produzindo uva, aí aumentaram o plantio, porque nessa época já tinha alguma indústria de vinho aqui no Brasil, e Andradas, né? E então nós fomos produzir uva para vender para algumas adegas. Aqui em Andradas chegou a ter, em 1960, 4.000 hectares de uva, 42 adegas. E aí entrou em crise isso daí, porque nessa época de 1960, esse vinho, como era um vinho muito ruim, muito ácido, ninguém aguentava beber, a nova geração já não queria mais esse vinho. E também a cerveja começou a surgir assim, massivamente na década de 60, tomou o espaço do vinho, né? E acabou que essa vitivinicultura de Andradas entrou numa crise muito grande, acabou praticamente dessas 42 adegas, ficaram 7 ou 8 que tinham um pouquinho de uva própria, né? E aí começaram a trazer vinho do Rio Grande do Sul, trazer uva de lá e, infelizmente, hoje, se você vier aqui em Andradas, ou for em São Roque, ou for em Jundiaí, é a mesma história. Praticamente todos esses vinhos comuns vêm do Rio Grande do Sul, ou em forma de uva, ou em forma de vinho a granel, ou então até já pronto, engarrafado, né? Muito espumante que você compra como de Andradas, Jundiaí, São Roque, não sei de onde, vem tudo de lá. Bom,
Mas então, por que eu fui trabalhar com vinho, se estava no fim? Na verdade, na década de 60 estava no fim, mas como eu nasci dentro de uma propriedade que o vinhedo ficava a 2 metros da porta da cozinha, então a minha vida era uva. Lá em casa não se falava outro assunto, era uva. Uva. E, na verdade, eu decidi estudar agronomia, foi até um desafio, que no ano de 61 ou 62, o nosso vinhedo era de uva comum. Estava muito bonito, uma carga muito boa, muita uva, maravilhosa. Então, o pessoal saía para trabalhar cedo, tal, chegava tarde, acabava de jantar, sentava num banco ali na porta daquela casa amarela e a gente ficava escutando o avô conversando, a avó, mas só se falava sobre uva. Então, esse ano estava muito carregada a uva e estava todo mundo muito feliz. Esse ano nós vamos ter uma colheita boa, a gente vai fazer um bom dinheiro e tal. E era só alegria, só sorriso. E aí, quando chegou no dia 4 de dezembro, começou a chover. Aí, não, essa chuva, daqui 2, 3 dias, ela vai embora. Aí passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, 5 dias, aí o pessoal já começa, tá feio, mas ela vai embora. Sempre acreditando que a chuva ia embora. Eu não sei, todo mundo sabe que chuva em fase final de maturação é uma desgraça, né? Resultado, aí começaram a já ficar com o semblante um pouco mais tenso, já partir para reza, né? Rezavam nos cantos do vinhedo para parar de chover. É um monte de muamba que eles faziam que eu nem vou contar. Resultado, a uva que ia dar 50 mil quilos deu 6 mil quilos. E isso aí foi uma tristeza muito grande. E eu fiquei muito sentido com isso, de ver que o pessoal de tão alegre que ele estava, no fim, na hora da colheita, estava todo mundo cabeça baixa. E eu falei, eu vou estudar para mim aprender a controlar a podridão de uva, porque o que destruiu a uva foi a podridão, né? E nem sabia que tinha que fazer agronomia, né? Aí depois foi passando tempo, não, se você quer aprender a controlar a doença de uva, você tem que estudar agronomia. Tudo bem. Aí eu fui para a Viçosa, estudei agronomia, fiz um curso extremamente dirigido para viticultura, consegui ler todos os livros da biblioteca de Viçosa de viticultura, todos, não ficou um sem eu ler inteiro. Aí formei, não tinha trabalho dentro da área. Tudo bem, vou fazer o quê, né? Aí eu fui trabalhar em outras áreas, morei em Mato Grosso, Belo Horizonte, aí eu fiz um currículo bom, graças a Deus, gerenciei empresas enormes e tá. Depois de 30 anos de formado, que foi em 2002, eu já estava com a minha família, a minha filha todas formadas, todas trabalhando, então aí eu decidi montar um projeto para produzir bons vinhos. Porque esse projeto de produzir vinho, ele era um projeto desde Valentino Stella, 5 gerações que tinha assim, sonho de montar uma vinícola. E nunca foi possível, porque a gente produzia uva lá atrás, em 1950, mas para montar uma adega é muito caro. Eles tinham a uva, mas não tinham dinheiro para montar a adega, né? Bom, aí eu falei, agora que as filhas estão todas formadas, eu vou realizar esse sonho da família e muito meu também. E também, depois de certa altura, entrou um irmão meu, Kleber, ele entrou de sócio, então hoje nós somos 2. E, inicialmente, eu pensei em produzir bons vinhos, mas eu imaginava produzir vinho comum. Por quê? Porque vinífera, uva vinífera, é difícil de produzir para ter colheita em janeiro, fevereiro. Muita chuva, solo cheio d'água, doença, podridão.
Então, quem decide a colheita no mês de janeiro, fevereiro, é São Pedro. Mas eu vou montar um projeto para São Pedro definir o dia que eu vou colher, então não dá. Mas o vinho comum tem umas variedades, uns híbridos, que você consegue produzir em janeiro, fevereiro. Então, quando eu montei o projeto, eu montei 36, eu trouxe 36 variedades de uvas, sendo 15 viníferas, mas como um material didático para chegar alguém lá, ó, isso aqui é o Cabernet Sauvignon, põe a mão na folha dela, prazer, Cabernet Sauvignon, prazer, Malbec. Mas não tinha nem um pouco de esperança de produzir vinhos finos, é só um vinho comum bom. Bom, nesse mesmo 2002, 2003, a EPAMIG começou a desenvolver o projeto de dupla poda. Ou seja, eu, ao invés de colher em janeiro, fevereiro, eu vou transferir essa colheita para o inverno, que é junho, julho e agosto, dependendo da variedade e da região. E eu estou muito próximo da EPAMIG de Caldas, e a EPAMIG precisava desenvolver muitos trabalhos científicos, e Caldas está 30 quilômetros daqui, mas ela está a 1.200 metros de altitude, e lá não tem como fazer dupla poda, fazer 2 ciclos. Então, como eu estou perto, então nós montamos muitos experimentos juntos, mais de 25 teses de mestrado, doutorado, pós-doc. Nós estamos, hoje mesmo, está lá o pessoal da EPAMIG trabalhando, desenvolvendo, porque a gente tem que investigar sempre novas tecnologias, né? Aí, com esse trabalho de inverter a colheita para o inverno, eu fui mudando o objetivo do meu projeto, que era produzir vinho comum, para produzir vinhos finos. E trabalhando duro, nos primeiros anos foi difícil, a gente não estava conseguindo acertar, porta-enxerto, época de poda, a uva às vezes não fazia, a gente não tinha uma maturação boa, mas em resumo, hoje nós, através da dupla poda, não sei se todo mundo sabe, a dupla poda é o seguinte, eu podo, a época normal de podar uva no Brasil é mais ou menos agora. Nós aqui um pouco no começo de agosto, o Rio Grande do Sul mais para o fim de agosto. E a colheita vai ser janeiro, fevereiro, às vezes até um pouco de março. E aí, o que nós estamos fazendo hoje? Já sabendo que nós não vamos colher uva de qualidade em janeiro, fevereiro, nós podamos, cuidamos da parte vegetativa, tira os cachos, não deixa ela com cacho, faça uma fertilização bem pesada, e em fevereiro, ou no começo ou no fim, dependendo da região e da variedade, eu faço a poda, que aí vai ser o ciclo produtivo. Se for branca, eu gosto de colher antes do inverno bravo, antes de julho. Eu colho no começo de junho. Sauvignon Blanc, Riesling, que eu estou fazendo teste, e há outras aí que depois nós vamos falar. E as tintas eu postergo um pouco para colher em agosto. Então, por exemplo, agora eu já colhi minha Tempranillo, já colhi metade da Syrah, e semana que vem eu colho a outra. Mas o que acontece? Com essa inversão de ciclo, nós conseguimos produzir uva de qualidade extraordinária. A gente consegue o que eu chamo de maturação plena. O que é maturação plena? É você chegar no ponto de colher com todos os ingredientes que a uva precisa ter para o vinho, nos níveis ótimos e na mesma hora. Então, briques, acidez, pH, antocianinas, polifenóis, eles chegam todos juntos. E aí, a gente consegue produzir vinho de altíssima qualidade. Nós estamos ainda nas primeiras safras, essa aí é a segunda safra do Syrah nosso, mas nós estamos evoluindo muito. E eu, na minha experiência, dos meus 70 anos, que acompanho uva desde 4 anos de idade, eu posso falar. O mundo é dividido em 2, vinhos do Velho Mundo, vinhos do Novo Mundo. Novo Mundo pega aqui Argentina, Chile, né?
a Califórnia, a África do Sul, a Austrália, Nova Zelândia e tal. O Brasil não está dentro desse ainda. Mas o ciclo invertido, essa colheita nossa no inverno, tem certeza absoluta que nós seremos o novo mundo do vinho. Absoluto, certeza absoluta, né? Então, hoje é isso daí. Nós estamos experimentando um vinho aí de dupla poda, né? E o importante é que cada ano a gente está conseguindo melhorar. Por quê? Porque o vinho, você tem a viticultura, que é o fundamental, você tem que ter uma produção de uva de qualidade. Quanto melhor a sua uva, a possibilidade de você ter um vinho, se você não fizer erros na vinificação, né? De ter vinhos excelentes, né? Agora, no verão, tem vinho bom? Não. Tem um ano ou outro, né? O Brasil não tem, assim, não tem grande potencial de produzir vinhos de altíssima qualidade colhendo em janeiro, fevereiro. Mas não. Um ano ou outro você tem um vinho razoável. Né? Espumante é outra coisa. Espumante você colhe a uva cedo, verde, ela precisa ser colhida aí, tudo bem. Agora, por quê? Mas deu 30 dias de sol lá no sul esse ano. Tudo bem. Mas o solo, como é que está de água? A planta não quer saber, ela está absorvendo, você não consegue a maturação plena. Agora aqui, não, todo ano nós conseguimos maturação boa. É raro o ano. De cada 10 anos, eu posso dizer que pode ser que não te dê uma maturação plena, perfeita. E se não for isso, cada 10 anos você pode ter uma safra razoável. Então, é aqui, o mundo do vinho brasileiro, do vinho fino, principalmente tinto e branco também. Aqui é através da dupla poda que a gente vai conseguir ter vinhos de padrão, né? Ou vamos chamar uva de padrão, para não ficar devendo favor para lugar nenhum do mundo. Não é exagero meu, não. Isso daí vocês podem acreditar que é isso aí mesmo. Bom, nesse momento era isso que eu tinha que falar. Muito bom, hein, seu Procópio? Obrigado, Parabéns Procópio, primeiro aí pela história, né? Obrigado pela aula. Realmente, obrigado pela aula. E desculpa, Edu, né? Acabei te cortando, mas eu tinha até combinado de eu falar aqui rapidamente agora, enquanto o Edu organiza as perguntas aí do pessoal, para o senhor e para o Emerson. A satisfação que a gente tem de estar fazendo essa primeira live, o Edu falou, né? Quando a gente criou o Smart Wines, a gente estava falando antes de abrir aqui para a galera entrar, né? Quando o Edu, a gente conversou para criar o canal do Smart Wines, né? O Edu já tinha o Smart Wines no WhatsApp, enfim, já fazia um trabalho ali por conta dele, né? De indicar bons vinhos para a galera. Mas a experiência de sentar para tomar vinho com o Edu era uma coisa muito diferente, né? E isso que a gente quis trazer para o canal, que é conhecer a história dos vinhos, conhecer o porquê da qualidade de cada um, né? E acho que assim, a gente está começando certamente com o pé direito, com o senhor contando essa história maravilhosa, né? História de 30 anos, né? De trabalho até o senhor conseguir trazer o sonho de 5 gerações da família é realmente fenomenal, é de emocionar. Assim, realmente eu fico emocionado de ouvir a história. E para a gente é um prazer ainda mais especial, porque um dos propósitos que a gente discutiu, eu lembro bem, na sala de casa, falando com o Edu ali no telefone, como é que a gente vai fazer esse troço? Cara, o vinho no Brasil tem tanta coisa boa hoje que as pessoas não conhecem ainda. A gente tem que ajudar a valorizar o vinho nacional, a gente tem que conseguir mostrar essas coisas que a gente tem de bom, que muita gente ainda não tem noção. E essa história que o senhor conta, né, por exemplo, da dupla poda, do pioneirismo, né, que a gente está tendo nessa técnica para fazer uma coisa diferente do que o resto do mundo faz, que é, como o senhor disse, né, contar com São Pedro, é realmente fenomenal a gente conseguir trazer isso aqui para o pessoal poder conhecer essa história e dar
um pouquinho a mais de conhecimento para todo mundo, para a gente poder aproveitar o nosso vinho e valorizar, que a gente tem muita coisa boa aqui. E, enfim, além de agradecer, queria aproveitar e perguntar para o senhor, o Emerson falou lá no começo do choro da videira, e aí eu fiquei curioso para saber o que é exatamente o choro da videira, por que ele acontece, por que ele é tão importante? O choro é o seguinte, quando a uva ela hiberna no inverno, né? E quando chega em agosto, normalmente, a vegetação começa, é muito fácil. Você pega uma planta de ipê, ela também hiberna. Então, quando chega em maio, junho, perde as folhas, fica só os galhos. Quando chega no começo de agosto, ele solta a flor. Por quê? A hora que a gente que está no meio rural, a gente fala, a vegetação chegou, quer dizer, ela despertou. E quando ela desperta, ela já começa a mandar, né, seiva, ela ativa, porque no inverno ela fica quieta, ela fica só respirando o mínimo possível para gastar o mínimo de energia possível. Aí quando vem o calor, ela quer brotar. E então ela tem um estímulo, né, para que a parte aérea e a parte de raiz, eles estão no equilíbrio. Está tudo quieto, Mas agora começou o calor, a raiz manda um recado lá, eu preciso de folha. Então, me manda a seiva. Aí o que acontece? A seiva começa a fluir. Aí quando você corta, a seiva sai, porque ela já está em processo de vegetação, que a gente chama, né? E quando você poda a uva, é uma forma de você saber se está na hora ou não de podar, é você cortar o galho. Se não chorar, é porque ainda não está na hora. A hora que você poda, que ela começou a pingar a seiva, aí ela está na hora de podar. É a hora que começa um novo ciclo, né? E é uma coisa bonita, a gente gosta de ver o choro. Muito bacana, muito bom. Excelente aprendizado. Essa eu realmente não conhecia e obrigado aí pela explicação. E aí vamos ver agora se o Edu tem perguntas aí, né, Edu? Tem uma do André, eu acho, e você tem as suas perguntas vamos aí lá. Também. Vamos fazer o seu Procópio trabalhar um pouquinho, né? Tá muito fácil aí, né? Tá muito fácil. Vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção nas minhas conversas aí com o seu Procópio foi essa história que ele me falou que os vinhedos aí de Andradas são de solos vulcânicos, né? E eu não sei o conhecimento geológico aí de todos, mas para mim foi uma grande novidade que no Brasil, né, em Minas, a gente tinha solos vulcânicos, né? Que tradicionalmente os solos vulcânicos são solos que tem um potencial muito grande para a produção de uva vitiviníferas, né? Porque eles aportam muita mineralidade e tal, mas são coisas que eu associo a outros países, né? Associo ao Etna, na Sicília, associo a Tokai, na Hungria, não associo o solo vulcânico em Minas. E ele me falou que era solo vulcânico. Então, Procópio, comenta um pouquinho para a gente, aproveitando a tua especialidade aí de agronomia, que história é essa de solo vulcânico? Então, aqui, Poços de Caldas foi, há alguns milhares ou milhões de anos atrás, foi um vulcão. Está dentro de uma cratera do vulcão. E são 7 municípios que compõem vamos chamar assim, essa área de influência do vulcão. E nós estamos dentro. Andradas é um. Poços de Caldas, Andradas, Água da Prata, são 7 municípios. E o que acontece? Esses solos vulcânicos, normalmente, perto do vulcão, você não tem solos bons. Normalmente são solos muito alumínio, ferro, urânio. E quando você foge um pouquinho daquela cratera, aí você vai ter a parte nobre dos solos. Os nossos solos são extremamente férteis. Cálcio, magnésio, potássio,
e assim, uma fertilidade muito grande. E isso daí, você tendo um solo com uma fertilidade grande, você vai ter uma produção de qualquer coisa muito boa. Café, né? Já tem um grupo estudando para criar uma denominação de origem do café vulcânico, já está em fase final, né? Dessa região, e de uva também. Já começamos a trabalhar, só que isso é muito demorado, é coisa de demorar 20, 30 anos. Mas o benefício que esse solo traz para a videira é fantástico. Você tem uvas de qualidade espetaculares, né? A parte química dele é fantástico. Aí você consegue uva de qualidade muito boa. Então, são 7 municípios aqui em Minas. Legal. Estamos aprendendo. Outro ponto que eu acho bacana, aproveitando o teu conhecimento, Procópio, da parte de agronomia, aliás, eu queria fazer um comentário aqui que no mundo do vinho a gente sempre aprende, né? Na quarta-feira dessa semana eu participei de uma live com o principal enólogo da Argentina, o mais famoso, que é o Alejandro Vigil, que é o enólogo da Catena Zapata e da vinícola El Inimigo, né? Sem dúvida é o mais famoso da Argentina. E ele, na verdade, ele não é enólogo, ele é agrônomo, né? E ele estava contando que, com todo respeito, ele não acredita muito na enologia, ele acredita na agronomia. Ele falou, o vinho se faz no vinhedo, né? Então, ele contava que na equipe dele, da Catena Zapata, que deve ter algumas dezenas de pessoas, porque eles produzem milhões de garrafas, ele contava que na equipe dele, condição para contratação tem que ser agrônomo. Depois, se tiver uma especialização em enologia, legal, mas tem que ser agrônomo, porque o vinho se faz no vinhedo, né? Mas aí a minha pergunta vem desse caráter forte defumado, né? Que tem esse Syrah, e o Tempranillo também tem esse caráter. Quem quiser conhecer o Tempranillo dele também é espetacular. E o Tempranillo passa em barrica, esse Syrah que não passa em barrica. No futuro, alguns Syrahs, algumas colheitas ele vai passar, mas esse que nós estamos degustando em 2018 não. Mas, Procópio, esse caráter defumado aqui, tem alguma explicação para ter ele tão forte? O Emerson já falou que é uma característica do terroir, mas da onde vem isso? Então, a uva, ela é muito... Ela absorve, ela é um mata-borrão, né? Então, você sente um café. Nosso plantio de uva está ao lado de café. Inclusive, nós, até pouco tempo atrás, tínhamos café. Então, mês de agosto, normalmente, quem é da área rural sabe que é um mês que muita gente, às vezes, como prática errada, mas põe fogo em alguma coisa, né? Então, nós podemos achar que isso pode ter acontecido, né? Algum vizinho lá colocou um fogo, o vento tocou para o nosso lado, porque ele é maior em 17, 18 ainda tem um pouco, mas 19 não tem nada. Então, é uma coisa nossa, do terroir, que pode ter tido uma influência externa, quer dizer, não por nós, mas uma influência regional ali. Porque nossos sítios são todos pequenos, eu não tenho como controlar se o cara vai colocar fogo para fazer uma prática agrícola do lado, quando vê o vento toca para cá. Então, eu acredito que seja alguma coisa assim. Mas não tem assim, explicação. Agora, é impressionante também, é o seguinte, que esse defumado, ele agrada tipo assim, 80, 85% das pessoas. Tem uns 5 ou 10 que são indiferentes, mas tem uns 5% que detestam. Não gostam. Então, é uma coisa que nos intriga, né? Mas as 2 últimas safras não tem.
Não vai ter, vocês não vão achar esse defumado. Gosto não se discute. Gosto não se discute. É verdade. Uhum. Antes de eu entrar na minha última pergunta e passar para o pessoal, eu queria pedir um favor para todo mundo. A gente, para registrar esse momento, gostaria de pedir para todo mundo pegar a garrafa, colocar aqui para a gente fazer uma foto. Quem está com a câmera desligada, se puder ligar, por gentileza, para a gente fazer uma foto aqui, quem está participando aqui com a garrafa, para a gente guardar esse momento, depois a gente divide com todo mundo. Vamos lá, Gui, você vai fazer a foto, você vai ter que ter duas mãos, uma para segurar a garrafa, outra para fazer a foto. Não, eu tô pronto aqui, tava só esperando que tinha um pessoalzinho ali que tava pegando a garrafa. Tá todo mundo aí? Cadê o Emerson? Acho que estamos todos? Todos aqui. Estamos todos. Vai, sai todo mundo aí. 1, 2, 3 e todo mundo se rindo, hein? Aê, mais uma aqui. Pronto, valeu, gente. Maravilha. Essa fica de recordação. Deixa eu fazer a última pergunta aqui. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Eu sei que o seu Procópio aí faz muitas experiências aí com muitas variedades e tal. Não preciso saber todas as informações, porque eu sei que tem muita espionagem nesse mundo do vinho e tal. Mas eu queria saber, eu sei que você testa vários tipos de uvas aí no terroir mineiro. Eu queria saber quais são as suas apostas. Não é compromisso. Queria saber as suas apostas aí, quais são as uvas, a parte das que você já tem, que é Sauvignon Blanc, Tempranillo e Syrah. Quais são as suas apostas aí para o futuro aí desse terroir da Serra da Mantiqueira? É uma pergunta muito interessante, que eu até na hora que eu falei, eu não discorri sobre isso. Quando essa dupla poda surgiu, logo de cara, a Syrah e a Sauvignon Blanc, elas se destacaram. Por quê? Quando você faz 2 ciclos na planta, você suga muito ela. Então, se essa uva ela não for vigorosa, você não consegue fazer dupla poda, você não consegue vinho de inverno. Exemplo, Merlot. Até agora nós não conseguimos fazer ela produzir 2 vezes, porque ela é muito pouco vigorosa. Bom, então, como eu falei, lá no início eu coloquei 36 variedades de uva, sendo 15 viníferas. Mas depois eu fui trazendo mais. Hoje eu tenho perto de 60 variedades viníferas e mais umas 30 de híbridas e americanas, entre suco e etc. E hoje nós temos 2 objetivos para estudar numa uva. Eu já tenho 2 vinhos tintos. Eu quero mais um. E como a gente é descendente de italiano, eu estou desenvolvendo agora estou começando a desenvolver um vinho tinto italiano. Estou trazendo da Itália agora 10 variedades e dentro de alguns anos eu vou ter. Mas se você me perguntar dessas 10 variedades, não sei ainda. Bom, esquece as italianas agora. Nós sabemos que Tempranillo, o que acontece com a Tempranillo? Todo mundo plantou Tempranillo. O Gaspar plantou, o Murilo plantou, grande parte desse pessoal que tem dupla poda plantou. Eu não sei exatamente o motivo que eles desistiram. O nosso sítio, ele é tradicionalmente conhecido como um dos melhores terras para uva aqui em Andradas. E quando a gente era menino, criado no meio de um vinhedo, você imagina quando essas uvas começavam a maturar. Você saía cedo correndo aqui, não lá, aqui, lá, tal, aqui, lá, caçando onde que tinha algumas plantas com a uva mais doce. E então, a gente conhece o sítio assim, na palma da mão. Se você me perguntar qual pé de uva que está mais doce, eu chego lá e procuro, pelo menos numa região de 20 plantas, vai estar por ali. Então, quando a Tempranillo, na minha coleção, quando eu introduzo uma uva,
eu faço primeiro uma avaliação agronômica dela. Então, primeiro planta, ver se ela tem um pouco de vigor, se ela resiste bem às doenças. Aí, depois de 3, 4 anos, eu começo a estudar nessa variedade, fazer a curva de maturação, para saber se ela dá uma curva boa. Porque é uma uva maravilhosa, igual a Barbera, por exemplo. Mas eu não consigo ter uma uva com maturação boa de Barbera, então eu não vou plantar Barbera. Mas a Tempranillo não, tudo encaixava. A maturação bonita, leve, né? A maturação da Tempranillo todo ano maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Não é possível. Esse povo está plantando e arrancando, porque eu fui lá nesse lugar, onde que a gente, quando era menino, sabia que dava a uva mais doce, falei, aqui eu vou plantar a Tempranillo. E aí, foi ali que nós conseguimos uma uva espetacular, que deu esse vinho aí de 2,17, 2,18, agora 19, 20, tá tudo nas barricas, né? Esse, a de 20 eu colhi esses dias. E, então, eu consegui um outro vinho, além de Cabernet, de Syrah e Sauvignon Blanc, que foi a Tempranillo. A Cabernet Franc também vai bem, não tão bem igual a Syrah, mas ela está indo bem, está produzindo vinho bom, está produzindo uma quantidade boa. Mas a preocupação nossa hoje não é nem ter mais um vinho. Eu quero um vinho italiano por questão de família. Eu preciso de estudar uvas para fazer corte. Então, eu chamo uvas tempero, né? E é aí que nós estamos quebrando a cabeça, porque se faz um varietal Syrah, tá? Mas e se eu adicionar 5% de Petit Verdot, ou de Mourvèdre, ou de Grenache, ou de uma outra... Então, nós estamos atrás agora, no caso das tintas, é de achar essas uvas... entre parênteses, tempero, para dar um adicional no vinho, né? E no caso de branca, nós temos uma série de uvas brancas, que além da Sauvignon Blanc, uma série que tem dado bons resultados, mas com produtividade baixa, muito baixa. E se a uva não tiver uma produtividade pelo menos razoável, fica difícil de você produzir um vinho, e aí você tem que vender num preço extremamente alto. Mas tem uma branca que é fantástica, e é Viognier, ela não tem muito vigor, produz pouco, mas ela é uma uva muito boa para cortes. Tanto você adicionar um pouco na tinta, na Syrah, aí 5%, até 7%, ou então até na Sauvignon Blanc e outras brancas que estão se mostrando interessantes. Riesling, mas só que elas estão mostrando interessantes, mas ainda com produtividade baixa. Então, nós temos que saber, a uva é interessante? É. Agora, tem que fazer ela produzir. Aí tem que entrar com porta-enxerto mais rigoroso, fazer diferente época de poda, podar mais cedo para ver se ela produz um pouco mais, ou podar mais tarde. Então, isso tudo é demorado. Então, nós estamos com 18 anos trabalhando com uva, assim, dia e noite, todo dia. Eu não tirei uma férias nesses 18 anos, tentando solucionar esses casos, né? Mas brancas, tem algumas brancas aí que vão dar, além da Viognier, nós temos a Riesling, né? Tem alguma coisa aí, uma italiana que a gente vai produzir logo, é a Vermentino, que eu falei para você, ela está com uma qualidade muito boa e é uma uva que produz uma quantidade um pouco maior. Esse um pouco maior, longe de ser produtividade de 15 toneladas, falando 5, 6 toneladas por hectare, já está ótimo, se a gente produzir isso no inverno. Então, eu estudo essas 60 variedades, uma por uma. Ninguém faz, acho que não tem ninguém que faz isso. É porque eu sou meio apaixonado demais, né? Na uva. Eu adoro isso e está sendo ótimo, porque quando eu montei o projeto, na verdade, o objetivo principal era realizar um sonho da família, de 5 gerações. Mas, acompanhado disso, eu sempre falo que eu queria ter uma sarna para coçar na velhice,
Então, eu estou tendo essa sarna maravilhosamente bem. Aí esse objetivo foi alcançado assim com honra ao mérito, assinatura de todas as lideranças, padre, delegado, todo mundo. Eu vou fazer 70 anos mês que vem, então estou em plena assim, entusiasmo. A depressão me segura. Não, hoje não tem tempo para você não. Vai caçar rumo para o outro lado. Não vem aqui comigo não, que eu não quero saber de você por enquanto não. Então, isso é bom para mim. Eu estou, assim, me realizando, né, como profissional, familiarmente realizando um sonho de 5 gerações. Então, tudo isso aí é maravilhoso para mim. Eu estou vivendo um momento muito bom. E aí, um dos objetivos do projeto, que seria o primeiro, a sarna para coçar, segundo, realizar o sonho, terceiro, dar uma mudada no vinho aqui de Andradas, dar uma elevada na qualidade, e o quarto é sentar lá naquela casa lá e prosear com o Emerson lá, né, Emerson? Trocar, conversar, contar causa, né? Tomar vinho. E nesse momento aqui nós estamos fazendo isso virtual. Isso é a coisa que eu mais adoro. E eu não vou deixar, eu estou delegando muitas coisas da vinícola, mas uma coisa que eu não vou delegar é receber as pessoas. Isso daí eu quero receber. Enquanto eu tiver com saúde, eu vou receber todos vocês o dia que vocês vierem aqui e recebo todo mundo lá. Mesmo cansando, mas é isso daí. Você com esses 60 uvas que você está testando, nós vamos torcer para você chegar a 150 anos. Porque 120 é pouco, nós queremos tomar vinho bom e 60 uvas aí testando é brincadeira, hein? Parabéns. Eu acho que isso daí é fantástico, você ter essa meta de vida. Mas, queremos que você dure muito. Já falei, até 150, hein? Mas já está de parabéns, porque, o que você já está entregando aqui é muito interessante. Agora eu vou abrir para perguntas, para o pessoal poder interagir aqui. O primeiro aqui que fez perguntas foi o André Navarro. Tem umas 2, 3. Eu vou abrir agora para o André fazer as perguntas. Vamos lá, André. Obrigado, Edu. Bom, em primeiro lugar, parabéns, seu Procópio. Nós estamos aqui. Eu estou com medo de te visitar, porque eu acho que eu vou perder minha esposa. Porque ela está aqui, já chorou. Chorou fofo. Isso, lindo. Já chorou, já se emocionou e já falou que te ama. Então eu estou preocupado aqui. Meu Deus do céu. Para a inspiração. Obrigado. Eu falo para minha esposa que ela não precisa ter ciúme de mim com outra. Ela precisa ter ciúme de mim com as uvas. Aí ela me deixa à vontade. Tá certo. Mas tem muita pergunta, né? Mas uma das perguntas que me vem na cabeça é qual a influência, por exemplo, vou fazer 2, então. Qual a influência do café aí na região para o terroir dessa uva que nós estamos aqui hoje experimentando? Se tem alguma influência, se não tem, se o café ele rouba energia, se ele bota energia, como que ele compartilha aí dos nutrientes com a uva, enfim, eu estou longe, eu não sei como é que funciona isso aí exatamente em Andrada. E a segunda, saber qual que é a melhor época, porque nós vamos te visitar, sem sombra de dúvida. E aí, qual é a melhor época para a gente aproveitar mais a visita? Então, eu vou fazer só essas 2 perguntas, porque senão eu vou ficar chato aqui. André, a uva, principalmente na fase final de maturação, ela assim, ela absorve os aromas externos. Então, alguém fala que esse vinho tem também um aroma, alguma coisa de café. Eu acredito isso às lavouras de café que estão em volta do vinhedo. Mas se você falar assim, eu não tenho conhecimento tão assim, científico para falar que é. Mas suponhamos que sim, né? Agora, a época de visitar, qualquer época é boa, mas
O ideal seria agora, antes da colheita, né, para acompanhar os vinhedos com a uva madura, mas só que daqui mais 4, 5 dias eu vou colher. Então, no mês de janeiro eu colho as uvas comuns, também é uma época boa, mas qualquer época é boa. Ano que vem a gente Deixa passar um pouquinho isso aí, que certeza que nós vamos estar aí. Muito obrigado, Edu, Mazola, parabéns. Só parabenizar e agradecer a Deus de ter essa oportunidade de estar aqui com os amigos e conhecendo uma pessoa fantástica aí, que é o senhor. Valeu. Muito obrigado, André, e a esposa também, viu? Já viu que ele é bom de marketing, né, André? A melhor é visitar qualquer uma, né? Qualquer uma, É vendedor, Procópio, viu? Vende bem. Bem, agora eu queria passar para o Lucas. O Lucas também tinha uma pergunta. Queria abrir para ele aqui. Não estou vendo ele aqui agora, talvez ele esteja sem imagem. Estou aqui. Tá aí o Lucas. Vamos lá, Lucas. Estão me ouvindo? Não, eu queria só saber um pouco mais sobre o vinho mesmo, sobre esse vinho que a gente está bebendo, como que se deu a maturação dele, qual que é o processo que ele passa? Bom, esse vinho, ele foi safra 2018, foi colhido mais ou menos nessa época que nós estamos no fim de agosto, e ainda eu faço vinho na EPAMIG, na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que é uma empresa que está incubando 22. A empresa de pesquisa está incubando 22 empresas. Eu sou uma das 22. E ele foi engarrafado em setembro. Não teve barrica, e então ele está com 1 ano de garrafa. 2 anos de colhida da uva e 1 ano de garrafa. Sempre assim, eu soltei esse vinho tem 1 mês e meio, mais ou menos, por aí. Então, depois que engarrafa, eu gosto ainda de deixar ele no mínimo 6 meses, né? Porque ele evolui muito na garrafa. Então, mais ou menos isso. Agora, o Emerson pode falar mais alguma coisa se eu não respondi o que você imaginava. É isso mesmo. Esse tempo de descanso na garrafa é muito importante para esse vinho, porque ele dá arredonda ele, deixa ele mais elegante, né? Dá uma elegância muito marcante também. Além de uma estrutura, de uma identidade muito grande, ele vai te dar uma elegância, né? Então ele é domado. Esse tempo durante que ele fica assim, 1 ano na garrafa, ele vai ser um pouco domado. Mas aí vai muito, é que o Sr. Procópio estava falando. Ano a ano, a gente está vendo uma evolução da uva, as características da uva elas mudam um pouco. Então agora, quem esse já demonstrou essa elegância, não precisou de barrica. Os próximos já vão precisar. Então essa variação vai depender muito realmente do momento da colheita da uva e da maturação da uva, né? Desse desenvolvimento dela ser ideal para o estilo de vinho que ele está querendo fazer. Legal, obrigado. Respondeu sim. Obrigado aí. Atendeu, Lucas? Legal. Vamos lá. Agora o próximo da lista é o Rian, desde Barreirinhas, Lençóis Maranhenses. Tinha umas perguntas aí, vamos abrir aí para o nosso amigo baiano aí. Não estamos te ouvindo, Rian. Abre o microfone. Aê, tá ouvindo aí? Agora? Beleza. É o baiano do Maranhão. Deixa eu lhe dizer, a pergunta é com relação a quantas colheitas teve dessa uva, do vinho que a gente está bebendo agora, e quantas... A questão da irrigação é natural ou tem alguma irrigação artificial, alguma coisa do tipo? Rian, aqui não, essa uva nossa não é irrigada. Nosso solo é um solo muito profundo. Nós temos a camada ar, que a gente chama no solo, que é onde que tem a matéria orgânica ali. É uma camada aí de 40, 50 centímetros. Depois dessa camada,
entramos numa camada argilosa, que ela conserva a água muito bem. E também, para não ter irrigação, a gente trabalha com porta-enxerto. Então, tem porta-enxerto que são raízes mais profundas e outros raízes mais superficiais. Então, a gente escolhe sempre porta-enxertos que têm uma capacidade de buscar água bem profundamente. Mas eu já dei consultoria em projeto em Diamantino, por exemplo, que lá não tem como, lá tem que irrigar, porque o solo é muito arenoso, então chega nessa época de inverno, o déficit fica tão grande que a planta morre, pode até morrer. Mas aqui nós temos esse privilégio do solo nosso não precisar de irrigar. Nós trabalhamos só com porta-enxerto mais resistente à seca ou em serra radicular mais profundo. Entendi. Atendeu, Ian? Perfeito. Beleza. Vamos lá. Vou passar agora para a próxima pergunta, o Rogério. O Rogério tinha uma pergunta. Ele trabalhava na fazenda, Ô, Rian, aí. Agradeço aí a oportunidade de participar dessa live aí. Eu agradeço muito a oportunidade de participar da live aí. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o seu Procópio, não do ponto de vista técnico, né? O seu Procópio é uma pessoa muito estudada, uma pessoa que fala muito sobre toda a escolaridade dele, o que ele trabalhou ao longo da vida dele toda. E dedicou tudo isso a essa produção de vinhos que ele está fazendo. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: o que o senhor faz de empírico? O que o senhor inventa? O senhor inventa alguma coisa? Não, eu vou fazer isso da minha cabeça. Isso aqui não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com a alma do senhor ou com a alma das uvas que o senhor sempre estudou. É uma coisa mais empírica. O senhor trabalha com isso ou não? É só uma coisa muito técnica? Talvez até o Emerson também pode falar alguma coisa a respeito disso. Rogério, você tocou num assunto muito interessante. Eu consigo unir as duas coisas, porque eu fui nascido no meio de um vinhedo. Então, eu recebi dos meus antepassados, do meu avô, do meu pai, muitos conhecimentos empíricos. Depois, eu fui estudar. Então, eu tento associar aquele conhecimento empírico com o científico. E sempre a gente descobre coisas maravilhosas dentro desse sentido, né? Eu tenho muita amizade com pessoal altamente qualificado tecnicamente, que eu falo, gente, o meu avô falava isso, isso e isso. Vamos sentar, vamos ver onde que está a razão. Quando você chega, não, está certo. Mas você tem que ter uma explicação científica para o conhecimento empírico. Senão, não bate, né? Mas muita coisa eu trago do conhecimento que eu tive com meus antepassados. Mas muita coisa mesmo. Eu acho que o maior sucesso que a gente tem na produção de uva vem desse conhecimento empírico. Porque, só para citar um exemplo, na década de 50, 60, a gente produzia uva e vendia para vinícola. E tinha uma vinícola aqui, que era maior, que tinha 200 fornecedores. E todo ano, o meu pai ganhava o prêmio de melhor uva que entrava nessa adega. E a gente ficava muito feliz com isso e acreditava ao cuidado que ele tinha com o vinhedo. Meu pai ele era praticamente analfabeto, mas ele tinha um conhecimento prático muito grande. Mas, tudo bem. Agora, como eu disse aí, nós somos em 22 empresas incubadas pela EPAMIG. E a enóloga de lá
cansa de dizer a melhor uva que chega aqui na Ipamig agora eles falam que é a minha, não é do meu pai, mas agora é a uva do Procópio. Então, é esse conhecimento empírico junto com o conhecimento técnico que acho que faz essa diferença nossa, viu? Acho que é isso. Você fez uma pergunta muito inteligente. Parabéns, seu Procópio. Eu tenho certeza que esse será o grande sucesso dos seus vinhos e das suas uvas. Parabéns mesmo, viu? Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado, Rogério e Andiara. Legal. Agora eu vou passar para a quinta pergunta. Nós temos aqui, está marcando aqui Lara, mas eu estou vendo a foto, é a Camila. Camila tinha uma pergunta aqui para o senhor Procópio. Vamos lá. Oi, seu Procópio. Desculpa, Lara é minha sobrinha, pegou meu celular e eu não consegui voltar o nome aqui pro meu. Mas, enfim, o senhor Procópio sabe quem eu sou. Prazer, Edu. Prazer, Camila. Prazer. Bom, na verdade, além de colocar aqui toda a minha ânsia por estar participando, mas uma pergunta. Primeiro, eu quero também agradecer muito ao Emerson, que foi a primeira pessoa que me apresentou os vinhos do senhor Procópio. Eu não sei se ele lembra, mas foi num primeiro encontro no Toriba, em Campos do Jordão, da primeira colheita de inverno. E foi graças ao Emerson que eu cheguei ao senhor Procópio hoje. E, bom, enfim, eu estive há 3 semanas com o senhor Procópio, mas a minha pergunta do que ele trouxe hoje na live é saber em quanto tempo ele acha que a Vermentino da Stella Valentino vai estar com a gente e se o sonho da Nebbiolo persiste, já que a gente tem essa veia italiana, e se ele puder abrir isso um pouquinho para a gente. E eu já estou morrendo de saudades, não faz nem um mês que eu passei lá e já quero encontrá-lo de novo. Obrigada pela oportunidade. Camila, muito obrigado. Você mora no coração nosso. Olha, das italianas, o seguinte, a branca é quase certeza absoluta que vai ser Vermentino. Agora, eu preciso de ter alguma coisa para fazer um corte, mas aí eu tenho Viognier, eu tenho outras variedades francesas que pode fazer isso daí. Agora, a tinta, a gente está trazendo 10 variedades e Sangiovese, Nero d'Ávila, um monte. E aí nós vamos ver. Eu estou pensando em fazer o centro, né, de Sangiovese, porque já tem alguma experiência por aqui com Sangiovese, mas aí depois nós vamos ver Nebbiolo, Bonarda, Ancelotta e outras variedades que a gente está trazendo da Itália. Demora, o vinho tinto e a branca em 5 anos nós vamos ter, se Deus quiser. Mas a tinta às vezes demora um pouco mais. Né? O último projeto meu, viu? De coisa. Aí é a 6ª geração. Muito bom. Obrigada. Bom revê-lo e um prazer, Edu. Prazer em te conhecer, Emerson e todo mundo que está participando. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Mas você vê, o seu Procópio é jovem ainda, 5 anos, 10 anos, tal, e ele vai falando a gente. Quando você falou de Nebbiolo aqui, eu até tremi. Eu falei, pô, só falta a gente ter um baita do Nebbiolo. Se o seu Procópio engarrafar, eu sei que vai ser bom, né? É ele, com certeza. Vamos esperar aí chegar. Quem sabe não vamos ter um barulho aí de Minas Gerais, né? Quem sabe, né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta de quem escreveu no chat aí? Deixa eu ver aqui, tem mais um... Não vi mais ninguém aqui de pergunta. Acho que o Mazola me comentou aqui em paralelo aqui alguma pergunta. Não sei se alguém tem alguma pergunta mais que queira fazer, alguma dúvida. Vamos lá, Mazola, toca a última aí, então. Vamos lá, na verdade a gente falou um pouquinho antes aqui, mas eu queria muito que o senhor compartilhasse com todo mundo. Na verdade são 2 coisas, né? Uma é explicar o nome Modestos para o pessoal e eu queria aproveitar e colocar na pergunta também como é que é hoje a sua família, como é que ela se envolve na vinícola, né? A gente vê que família para trás é super importante na sua história, né? Um sonho de 5 gerações,
a homenagem do nome do Stella Valentino. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí desses nomes dos vinhos, né? Como é que o senhor escolhe, como é que o senhor define e como é que o senhor hoje está aí contando com a sua família ou enfim, como é que está sendo essa administração aí da vinícola? O senhor falou que está delegando algumas coisas, mas não os causos, né? Não receber as pessoas. Então, como é que é aí essa gestão do negócio agora com a família? Como é que o senhor está fazendo isso? Então, os nomes é uma homenagem que a gente presta, né, às pessoas que já moraram lá naquela propriedade, que já viveram dentro daquela casa. Então, a gente está resgatando cada vinho. Os tintos são nome masculino e os brancos são nome feminino. Mesmo os vinhos comuns, porque italiano você sabe que quem manda é um nono. O tio não manda nada, é segunda categoria. Então, meus vinhos comuns é tudo tio e tia. Então, Zio Tony, por exemplo, um vinho comum que eu tenho. Zio Tony é porque é o tio Antônio, né? Italiano, Zio é tio, né? Zio Tony, Zio Tim. Aí os brancos é Zia Dora, tia Isidora, Zia Magri, tia Magritela, Zia Bela, Zia... E vai assim. Bom, agora quanto quando eu comecei o projeto, minhas filhas já estavam formadas, todas elas têm sua vida própria. Então, o que acontece? Só tem a Rita, que estava aqui agora, a Natália, ela me ajuda bastante. Mas ela é arquiteta, eu estou até no escritório dela aqui no momento, e ela tem uma vida, né, aqui dentro da profissão dela. Esse projeto é um projeto complexo para você deixar ele redondinho. Mais 2 anos é o que a gente espera. Então, qual o medo que eu tenho de pegar uma filha... Não, vem cá direto. Eu não quero morrer. Mas e se eu morrer? E esse projeto não estiver ainda redondo, o que acontece com a minha filha? Ela não consegue acabar o projeto e perdeu o que ela fazia aqui. Então, eu estou querendo trazer na hora que estiver redondinho. A Rita me ajuda, porque ela mora aqui, eu tenho 2 que moram fora, uma mora em Montreal, outra mora em São Paulo, e 2 moram aqui, mas a mais velha, ela tem a vida independente lá e tal. Então, assim que for possível, a gente vai trazendo, mas trazendo assim, já rodando, autossuficiente, que elas podem entrar e dar continuidade sem tanta dificuldade que é essa fase de montagem desse projeto. Porque ele é um projeto complicado, não é fácil montar uma vinícola, né? Você tem que produzir uva boa, você tem que ter uma adega boa, você tem que ter equipe de pessoas boas. Então, nesses 18 anos, a gente criou funcionários maravilhosos, né? Então, a hora que estiver tudo rodando, eles vêm assumir. Aí eu vou fazer live junto com o Eduardo. Muito bom, muito bom. Não, mas dá para ver, óbvio, que esse é um projeto super complexo e a paixão que o senhor tem. O pessoal até colocou aqui no chat, a paixão que o senhor tem pela coisa ela transparece, né? A Renata falou aí, eu também fiquei emocionado, né? E realmente é muito bacana de ver essa história toda aí acontecer. E tem que contar com bons parceiros, né? Como o senhor falou, né? Para contar. Então, só para mais um adendo, é o seguinte: o projeto nosso mistura a tradição da família, né? Que nós gostamos de receber os turistas lá naquela casa centenária. Cada pedra daquela casa tem uma história, né? Cada planta que tem em volta a gente tem uma história. Essa tradição, a gente gosta dela, mas, por outro lado, o vinhedo e a adega, não. Lá tem que ser moderno. Lá na casa você vai ver uma mesa de 1910 que o meu avô levou quando casou. Nós adoramos aquilo ali. Mas do lado tem
um plantio de última geração. Então, é esse choque. Tradição, mas com a modernidade, né? Então, o nosso projeto é bem isso, simples. Nós não vamos querer produzir muito vinho, produzir uma quantidade que dê para a gente fazer o vinho bom. Nós não queremos fazer vinho more or less. Não. More or less, não. Tem que ser bom. A gente faz vinho para ficar bom. Pode ser que um ano ou outro ele não fica tão bom, mas nós trabalhamos para isso. Tá? É isso mesmo. E o senhor hoje produz quanto de vinho, mais ou menos? Não, produz pouco. Nós estamos com, entre vinho fino, nós estamos na faixa de 10 mil garrafas. Isso vai passar depois que tiver tudo formado, porque tem muito vinhedo novo. Vai ser 20, 25 mil garrafas de vinho fino e 35, 40 mil garrafas de vinho comum, mas vinho comum top, que você não toma em outro lugar muito fácil. É o vinho para o dia a dia, né? Porque eu tenho uma área da propriedade que não é própria para fazer cultura de inverno, mas ela pode ser usada para vinho comum. Então eu aproveito essa área, né, para produzir vinhos comuns, híbridas moscatéis, malvasia, híbridas de merlot. São os vinhos bons, mas vinho comum. Nem falo muito deles, mas tem um mercado. Muito bacana. E aí, só para eu fechar aqui dessa participação, tem uma pergunta aqui do André, acho que não sei se você vai querer fazer aí depois, mas o senhor falou que está 18 anos trabalhando nisso, né? Quando que vendeu a primeira garrafa de vinho? Quando eu comecei, desses 18 anos. Pois é, quando eu comecei o projeto, eu introduzi então 36 variedades e tal, mas eu tinha uma outra atividade para me sustentar. Mas aí, nesse desenvolver o projeto, às vezes eu tinha uma uva que fazia 200 garrafas, aí outra 50 garrafas, outra 500 garrafas, nesse processo. Então, esse vinho, eu ia vendendo para quem? Para os meus amigos, que iam lá, esse vinho, tá, vamos tomar. Então, a primeira garrafa, assim, amadoramente, foi lá para 2005. Agora, registrado, tudo bonitinho, em 2017. Há pouco tempo. Super recente, então, né? E quando que começou a vinícola? 18 anos, então foi 2002, é isso? 2002, exatamente. Ou seja, foram 15 anos trabalhando antes de fazer o primeiro vinho formal, vamos dizer assim, como o senhor está dizendo, né? E começou então, muita experiência, né? Começou em 2017, esse é 2018. Imagina como vão estar esses vinhos daqui 5, 6 anos. É um absurdo, né? É impressionante. Esse vinho pode ficar 7, 8 anos aí, tranquilo. O Tempranillo, 12 anos. E sem barrica, né? O Syrah sem barrica. Esse aí sem barrica. O André fez uma pergunta aqui, Procópio. Esse vinho não é barricado, mas já tem safra nova que está sendo barricada, né? Acho que é o 2019, né? 2019, metade já vai ser barricado, já está na barrica, carvalho francês, e o Tempranillo vai no carvalho americano. E agora a safra de 2020, assim que a uva chegou na Ipamiga, a enóloga falou, junta din-din. Falei, mas para quê? Porque você vai ter que comprar barrica para fazer a safra inteira. E barrica é caro, né? Não é barato, não. Coisa boa, coisa boa. Bom, não temos mais perguntas aqui anotadas, tem o avançar da noite. O seu Procópio é um homem do campo, né? Acho que a gente está fazendo ele fazer hora extra hoje. Eu estou preocupado aqui com o seu Procópio, né? Ele deve estar... Daqui a pouco ele vai entrar com uma reclamatória trabalhista contra a gente aqui, né? Porque ele deve estar muito na hora extra, né? Eu queria, antes da gente encerrar aqui, fazer um brinde a todos nós, a saúde, né? Estarmos todos bem aqui, essa oportunidade de conhecer essa história maravilhosa aqui da Stella Valentina, né? Vinho é isso, é compartilhar. Vinho está feito para a gente beber com amigos. Claro que a gente gosta de estar numa mesa, mas a tecnologia também nos permite isso, né? Então,
estamos todos juntos aqui, então eu queria promover aqui um grande brinde aqui ao seu Procópio, Estela Valentina e a nossa saúde. Saúde, todos. Saúde. 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 Saúde, gente. Primeira, segunda, terceira, quarta. Saúde, grande prazer. Bom, eu vou depois passar para todos vocês o contato do seu Procópio direto, porque nessa live toda ele me pagou uma comissão muito grande e reclamou comigo que a comissão que eu pedi foi muito grande, então, para não ter mais discussão, eu vou passar o zap dele direto para vocês poderem incomodar ele. Já tem muita gente falando, Edu, eu quero mais 4, quero mais 6, não sei o quê. E assim, a gente estava falando antes da entrada aqui de um rosé que ele fez, que eu não provei, mas eu fiquei curioso. O Emerson, que conhece do assunto, falou, esse rosé está especial, um rosé de Syrah, também deve ser bacana. O Sauvignon Blanc, ele falou que só vende para os melhores clientes, para mim não ofereceu, tá? Então eu só tive a oportunidade de comprar o Tempranillo Syrah, o Sauvignon Blanc não, mas quem sabe para vocês, entrando em contato direto tal, consegue comprar uma garrafinha Sauvignon Blanc, eu acho que tem 400 garrafas, não sei quantos. Mas eu vou passar para todos vocês e temos que prestigiar uma história dessa e uma qualidade aí de vinho, e queria agradecer aí a participação de todos. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, seu Procópio. Obrigado, Emerson, de novo também aí pela participação. Incrível. Acho que a gente não poderia ter começado mais com o pé direito, hein, Edu? Foi muito bom. Muito bom. Feliz. Parabéns. Aí com o Procópio. Vamos liberar ele aí para não tomar uma reclamatória trabalhista aí. Posso comentar uma coisa? A gente realmente, Eduardo, uma vez você me falou isso no escritório e é uma vergonha. Eu pessoalmente, tinha um preconceito muito grande com o vinho nacional, com o vinho brasileiro. Você sabe disso, Eduardo. E é uma vergonha, porque esse vinho, se me colocam ele aqui às cegas, eu não sou nenhum entendido, mas eu ia falar que é um baita de um vinho de qualquer lugar do mundo, menos do Brasil. Então é um prazer a gente tomar esse vinho e eu poder falar para os meus amigos, tomem um vinho lá de Andrada que vocês vão tomar de joelho, porque isso é quebrar um paradigma que eu jamais pensei que eu pudesse quebrar. Assim como eu tenho um paradigma com os vinhos brancos, que eu não sou muito amante, mas o vinho brasileiro, especialmente, para mim, assim, foi uma surpresa muito grande, tanta coisa, tanta informação que traz nesse vinho que é novo, né? É o que ele falou, é um vinho, é o que vocês falaram, é um vinho novo. Imagina esse vinho barricado daqui 8 anos, pelo amor de Deus. Assim, eu não sei o que é muita informação. E assim, é aquela história que as pessoas dizem, né? Vão dizer que o seu Procópio teve sorte. Ninguém vai lembrar que ele trabalhou 15 anos atrás para conseguir o que ele está conseguindo. Vão dizer que ele teve sorte, Edu. Então, assim, seu Procópio, poxa, uma imensa satisfação te conhecer e ver o resultado magnífico do teu vinho. Muito, muito obrigado e parabéns, seu Procópio. O senhor tenha mais 30, 50 anos pela frente para nos brindar. André, muito obrigado pelo que você falou. E também a gente, quando chega numa idade, a gente tem que transmitir para as novas gerações algum conhecimento. E o que eu posso transmitir, assim, uma das coisas eu detesto Nelson Rodrigues que falava, né, que o brasileiro tem espírito de vira-lata. Eu não sou vira-lata. A gente tem que acreditar, né, na capacidade nossa, na capacidade de sonhar e de realizar, né, sonhos. Mas isso tem que ser intrínseco. Quando a gente começou, eu achei que a gente ia ter vinhos nesse padrão, mas eu achava que ainda ia demorar uns 7 anos, lá para 2025. Então, se eu puder dar um conselho
acredite na gente, acredite na nossa condição, em tudo, não é em vinho, em tudo. Porque você falou uma coisa que você no vinho brasileiro, mas todos os produtos, eu sou mestre, né? Não, tem que ser importado, tem que ser aquilo. A gente precisa acreditar mais na gente, né? E agora, o que acontece? O Brasil, o consumo de vinho nosso é pequeno, por quê? Muito vinho ruim, suave. Então, o vinho suave é o maior inimigo do aumento de consumo do vinho. O cara chega com 15 anos, bebe um vinho suave que é gostoso, passa mal e nunca mais quer saber de vinho. Então, a responsabilidade é do produtor de vinho. Aí depois teve essa evolução, em 70 começou a melhorar, mas agora, de uns tempos para cá, a gente tem bons vinhos. E essa dupla poda aqui vai marcar época, né? E não adianta você querer, o que eu falo sempre assim, a gente engana 10 pessoas, aqui vocês estão em 15, agora eu posso enganar um de cada vez aí, ó, eu engano 6 tudo. Mas eu nunca vou enganar uma pessoa só 10 vezes, né? E isso é fundamental em qualquer área, mas o vinho ele está no top disso daí, né? O cara põe um rótulo maravilhoso, ele põe na televisão, põe uma propaganda lá com uma mulher bonita, não sei o quê, você compra a primeira garrafa. Comprar a primeira garrafa é muito fácil. Eu quero saber se ele vai voltar, comprar a segunda, terceira, quarta, né? Então, a gente tem que acreditar na gente, mas fazer as coisas boas, né? Não adianta iludir, né? Porque muita vinita ilude, o rótulo não não expressa fielmente o que esse vinho é. Então, qual a minha comunicação com uma pessoa que chega eu não estou vendendo esse supermercado, mas chega lá, o que é? Não, esse vinho ele tem que ser isso que está aqui no rótulo e no contrarótulo. Não posso inventar que ele é isso. E hoje você tem vinho aí que é até feio falar, mas tem vinho que está lá Syrah, não é Syrah, é outra uva, Cabernet Sauvignon não é. Então, por aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tem que fazer as coisas certas. Acreditar, mas fazer as coisas certas. Aí sim, nós vamos moralizar o setor, né? É isso aí. Emerson, algum comentário? Você que já tem mais experiência com o seu Procópio aí, mas segue aprendendo, né? Acho que cada conversa dessa aí vem algumas novas, né? Tem alguma coisa para dizer para a gente antes da gente encerrar? Ó, gente, acho que vocês sentiram aquilo que eu falei no começo, né? É realmente uma lição de vida, uma lição, uma história muito rica, a história do seu Procópio. E o que você falou, Eduardo, a cada conversa é um aprendizado novo, você entende melhor e se apaixona cada vez mais por essa essência que o seu Procópio tem e essa ligação tão forte que ele tem com o projeto da Stella Valentino. Ele citou a questão dos vinhos de mesa, eu queria só fazer um parênteses aqui, porque às vezes a gente discrimina o vinho de mesa, mas você precisa experimentar um vinho de mesa bem feito. Né? A partir do momento que você experimenta um vinho de mesa bem feito, a história é outra. E os vinhos de mesa, com as uvas híbridas que a Stella Valentino produz, são vinhos excelentes. Né? O André falou da questão de se colocar o Stella Valentino Modestos, às cegas, engana, fica páreo com outros vinhos tops importados. Eu falo por experiência própria, de já utilizar os vinhos de mesa em jantares harmonizados, às cegas, e vinhos bateram vinhos importados. Então, assim, quando você tem o carinho, independente da uva que você trabalha, você tem o carinho de cuidar dela com atenção, saber o tempo de maturação, saber a hora de colher e vinificar ela de uma maneira correta, você vai ter um produto de qualidade. E é essa qualidade que o seu Procópio tem, em todos os vinhos. Né? A gente está falando aqui dos vinhos top.
Mas quando estiverem visitando a vinícola, não deixem, cobrem ele, porque às vezes ele não oferece, ele fica meio acanhado, mas cobra ele para experimentar os vinhos de mesa. Eu não vou nem falar de um segredo que ele tem lá na adega, escondido há 10 anos, mas... agora tem que contar. Fica de curiosidade para vocês aí, quando vocês forem lá, fala assim, qual que é o segredo de 10 anos? Aí vocês vão ver, depois vocês me falam. Mas realmente é um espetáculo, né? Ouvir o seu Procópio falando vale muito a pena. Eu acho que vocês hoje aí, fico feliz de escutar o André falando dessa modificação, dessa quebra de paradigma com relação ao vinho brasileiro. Eu sou um defensor do vinho brasileiro, tenho feito um trabalho voltado a isso. Meu ramo é o ramo de eventos, né? Eu realizo alguns eventos aqui em Campinas, entre eles um que chama Brasil na Taça, e foi através de um evento que eu conheci o seu Procópio. E aí vocês estavam falando da questão do Syrah, né? Já tem uma qualidade tão boa, já na segunda safra. O Tempranillo, quando ele lançou, não tinha nem o rótulo. Acabou. A gente levou para o Vitismundi, que era um evento que a gente estava fazendo aqui. O Vitismundi teve uma avaliação dos vinhos do evento, e essa avaliação feita por um júri internacional, o Tempranillo ganhou menção honrosa de todos os vinhos, de Velho Mundo e Novo Mundo. Porque os juízes sabiam que não era um vinho que estava pronto, que acabado de ser engarrafado praticamente, mas identificaram todo o potencial que o vinho tinha. Então o vinho ganhou uma menção honrosa. Então ele já nasceu mostrando realmente essa grande potencialidade que ele tem. Então tudo isso é realmente o que traduz essa qualidade, esse sucesso, né, que os vinhos da Stella Valentino têm, traduz tudo isso que a gente escutou hoje aqui, né? Então isso é muito legal. E já fica o spoiler para um próximo encontro, se vocês quiserem, fazer uma degustação de guiar online com o Rosé e o Sauvignon Blanc, porque são dois vinhos outra coisa. Tem uma outra experiência completamente diferente que vale muito a pena e eu recomendo para vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez a todos aí. E parabéns por terem apreciado essa obra de arte aí que esse modesto homem faz pra gente, né? Obrigado, Emerson. Valeu pelo seu tempo também, pela disponibilidade. Procópio, maravilhoso. Estamos todos encantados aqui. Só temos que agradecer aí o Papai do Céu aí pela oportunidade. E é isso, né? Acho que terminamos bem a noite e agora vamos só sonhar aí com os seus experimentos aí, torcer para você chegar aí no 150, porque nós vamos tomar muita coisa boa, né? Depois que eu descobri que essa é a segunda safra, meu Deus do céu, segunda safra, qualidade desse Syrah aqui é brincadeira, né? Então é isso aí, vamos agradecer, uma salva de palmas aí para o seu Procópio. Obrigado, então, a todos, hein? Até a próxima, então. Obrigado. Eu agradeço todo mundo. Tchau. Boa noite. Abraço, beijo no coração de todos vocês e estou esperando vocês aqui com a maior ansiedade. Vamos invadir Andrada, seu Procópio. Acabou esse vírus, vamos invadir aí. Quero ver o senhor vender um Sauvignon Blanc agora, hein, pro André, para tirar o outro tabu dele. Tchau. Obrigado, muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Obrigada. Valeu, galera.